Pai, nós te louvamos nessa noite pela generosidade do teu povo, por aquilo que o Senhor está nos dando, Senhor, os bens que o Senhor tem nos confiado para administrar como mordomos. E nós oramos, ó Deus, para que com sabedoria essa casa continue administrando os recursos que aqui são depositados, para que o teu reino continue a ser pregado, proclamado, o teu reino cresça, para que o órfão, a viúva, o necessitado sejam socorridos, e para que a tua palavra, Senhor, possa ser pregada nos quatro cantos da terra. Que nunca falte, Senhor, a provisão aos teus filhos. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, Lagoinha Campinas. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Vinícius, eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, gente pequena não envelhece, amém? Falei isso aqui na parte da manhã. Eu sou casado com a Virgínia, que com certeza está nos assistindo online. Meu amor, te amo. Sou pai da Valentina, que é uma neném de 1 ano e quase 9 meses. Estamos casados há 7 anos e há 21 anos eu tenho pastoreado em Lagoinha. Permaneci 16 anos na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, onde eu tive o privilégio de conhecer o David, de conhecer a Ellen. Fui professor deles no Seminário Teológico Carisma. E há 5 anos nós recebemos uma direção da parte do Senhor de nos mudarmos para Orlando, para estarmos ali pastoreando juntamente com o pastor André Valadão na Lagoinha de Orlando. E estamos ali pela graça de Jesus, e eu gosto de dizer que o mais importante sobre mim é que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro de Jesus, amém? No Cordeiro de Deus. E é um privilégio poder estar aqui. Quero agradecer ao David, a essa família generosa que me concedeu a oportunidade de compartilhar com vocês, tanto na parte da manhã como agora à noite, um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada junto com Jesus, amém? Queria que vocês abrissem comigo a escritura, por favor, no livro de Apocalipse. Nós vamos ler aqui no capítulo de número 1, capítulo 1 de Apocalipse. O tema que eu escolhi para essa reflexão é o que Jesus pensa da igreja, o que Cristo pensa da igreja. E nós vamos começar aqui lendo Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 9, Apocalipse 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, e no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva em um livro o que você vê e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como o bronze em uma fornalha ardente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, e quando o vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último, sou o alfa e o ômega, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu,
tanto as presentes como aquelas que acontecerão. E esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em sua mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, os mensageiros que Deus está usando para levar a sua mensagem às igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que você colocou à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa que tenho ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, árvore essa que está no paraíso de Deus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, e mais uma vez nós estamos aqui diante dela. Que privilégio para nós, mais uma vez, sentarmos aos teus pés. Que privilégio para nós, mais uma vez, aquietarmos o nosso coração diante daquele que faz o nosso coração tremer. Pai, tantas vezes nós somos estremecidos por tantas coisas. Tantas vezes, tantas vozes nos falam que parecem soar como muitas águas. Mas na verdade, Senhor, são apenas vozes vestidas com uma caricatura de águas turbulentas. Porque a única voz que de fato tem poder de estremecer céus e terra e abalar o nosso ser é a voz do Senhor. Todas as outras vozes diminuem, elas ficam pequenas ao soar do som da tua voz. E é isso que nós veremos agora mesmo. Nós veremos, ao pregar da tua palavra, Senhor, a tua palavra calar vozes que parecem falar tão alto, para que a única voz que tem poder de estremecer o ser humano de cada um de nós, estremeça, abale aquilo que é abalável e firme aquilo que é inabalável. E é para que aquilo que é inabalável permaneça que nós estamos aqui. E é para que aquilo que é abalável seja abalado que nós estamos aqui. Por isso que a gente veio se expor à tua palavra, Pai. Porque nós queremos ser abalados. Queremos ser abalados para encontrarmos o inabalável. Queremos ser abalados para que aquilo que é abalável seja destruído. Fala-nos. Fala-nos humildemente. Nós te pedimos. Em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Na parte da manhã eu não li essa primeira porção do capítulo 1, mas agora à noite eu senti no meu coração que
eu deveria ler essa primeira porção com os irmãos, para que vocês consigam perceber que essa revelação de Jesus, ela se dá no contexto de um relacionamento. Tantas vezes a gente não percebe que essa revelação de Jesus do Apocalipse, ela se dá no contexto de um encontro de Jesus com aquele que se auto-intitula nos evangelhos como o discípulo amado. Não porque ele se sentia mais amado do que os outros, mas é porque ele entendia que era nessa relação de amor que ele havia encontrado a sua identidade. Às vezes a gente lê Jesus falando a gente lê João falando nos evangelhos que ele era o discípulo amado, e a gente pensa que João pensava ser mais importante do que os outros na sua relação com Jesus. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa assim, poxa, João se achava, porque ele se intitula o discípulo amado, como se ele fosse mais amado do que os outros, mas não é isso. É que foi nessa relação de amor com Jesus que João descobriu a identidade dele. E ele não pode agora se referir de uma outra maneira, senão a partir do amor que o encontrou. É por isso que ele diz, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Não que ele não amasse os outros, mas é que ele simplesmente não consegue falar de si, senão na perspectiva desse relacionamento de amor. João não consegue falar de si, senão na perspectiva de alguém que se vê agora como alguém profundamente amado por Cristo. E é esse homem que encontrou a sua identidade nessa relação de amor com Jesus, que estava preso numa ilha chamada Pátimos. E perceba, uma relação de amor não era apenas, irmãos, aquilo que definia a identidade de João na relação dele com Jesus, mas a relação de amor também é aquilo que definia João na relação com as outras pessoas. Porque quando você lê as epístolas, o que você descobre? Que João não tem outro parâmetro para se relacionar com as igrejas e com as pessoas, senão o amor. Ele diz assim, filhinhos, vocês são amados, porque o amor não apenas diz quem João é, mas o amor diz como ele deve se relacionar com o outro. Agora imagina, esse homem que encontrou a sua identidade numa relação de amor, e que encontrou os parâmetros da relação com o outro, nessa relação de amor, preso num lugar que ele não pode se relacionar com ninguém. Preso em um lugar, numa ilha, chamada Pátimos, isolada, em que ele não pode se relacionar com ninguém. Eu acho que assim, você poderia tirar tudo de João, ele não sentiria perda de nada, mas tinha uma coisa, que se você tirasse dele, certamente ele sentiria, pessoas. Porque a identidade dele se define por amar, pelo amor que o amou, e a relação com o outro se define pelo amor ao outro. Ou seja, você pode me tirar tudo, você só não pode me tirar o quê? Gente. E é exatamente isso que tiraram dele, pessoas. E é nesse lugar de isolamento que João recebe a visita de um amigo inesperado. Eu não sei se você já teve o privilégio de viver isso que João viveu, a visita de alguém que você não esperava, que você ama muito, fazia muito tempo que você não via. Aliás, João vai perceber que desde a última vez que ele viu Jesus para agora, ele já mudou bastante. Porque a última vez que João viu Jesus, ele o viu num corpo glorificado. Mas agora, ao contemplar Cristo na sua glória, é muito diferente. Ainda que ele tivesse visto Cristo glorificado na ressurreição, o aspecto, o esplendor do Senhor agora é muito diferente daquilo que ele havia visto minutos após a ressurreição. E ao receber essa visita inesperada, a Bíblia diz para mim e para você que João, ele volta os seus olhos para ver quem é esse que estava falando com ele, porque
Ele não podia visitar ninguém, ninguém podia visitá-lo. E de repente, no dia do Senhor, enquanto ele estava ali no momento de oração, alguém vem lhe fazer uma visita. E ele quer saber quem é que está falando com ele. E quando ele volta os seus olhos para ver quem lhe falava, porque aquela voz já havia o estremecido, ele começa a descrever o seu aspecto. Ele começa a dizer: os olhos dele são como chamas de fogo. O seu rosto brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. A sua roupa tão branca como nenhum lavandeiro da terra poderia purificar. Os seus pés como bronze polido. Da sua boca saía uma espada afiada. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E a Bíblia diz que quando João o viu, caiu aos seus pés como morto. E aí as mãos daquele amigo que João tanto conhecia e que tanto o conhecia, são colocadas sobre ele, e Jesus diz para ele: João, não temas, sou eu. Eu sou o primeiro, João. Eu sou o último, João. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo, e vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, entenda que a revelação que Jesus traz a João dos eventos do fim, elas acontecem em um encontro, em um lugar de relacionamento. Irmão, sem ler Apocalipse nessa perspectiva, ele pode parecer um livro atemorizante. Ele pode trazer pânico, medo, ansiedade, mas o que você precisa entender é que aquele que te colocou junto à mesa com ele para um tempo de diálogo, é ele que está compartilhando o coração dele com você, é ele quem está dando a você a convicção a respeito do que acontecerá. Não é uma pessoa desconhecida, você o conhece, ele se entregou por você, ele morreu por você, ele é um amigo chegado, ainda que a sua aparência seja um pouco desconhecida, em função do vislumbre de sua glória, você o conhece, ele se entregou por você, ele é o seu amigo, ele é o seu Cristo, ele é o seu Salvador, é Jesus, não é um desconhecido, não é um estranho, é Jesus. Muitas vezes nós nos apavoramos diante da leitura do Apocalipse, sabe por quê? Porque nós não o conhecemos. Por que tantas vezes o Apocalipse, ou a visão de Cristo a respeito das últimas coisas, ou a respeito da igreja, dos tempos do fim, nos apavora? Porque nós não conseguimos confiar no caráter daquele que está nos apresentando a sua visão. Porque não é assim que a gente fica, sim ou não? Presta atenção, quando você está numa mesa, seja para fazer um negócio, ou seja para tomar uma decisão, que você não confia no caráter de quem está do outro lado, apresentando a proposta, como é que você fica? Apreensivo, inseguro. Se você está diante de uma visão de vida, de uma visão de futuro, com alguém que está apresentando e você não confia no caráter dessa pessoa, isso produz insegurança, isso produz medo. Ou seja, o medo não está necessariamente conectado com o que você está vendo, mas com o fato de você não confiar em quem está apresentando. Quem não conhece o Cristo que se apresenta no Apocalipse, tem medo de ler o que o Cristo está revelando. Tem medo de enxergar a visão das últimas coisas e da igreja pela ótica do Cristo. Mas quem se encontrou como amado, quem encontrou a sua identidade, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Quem encontrou a sua identidade nessa relação de amor,
Eu não sei, gente, desculpa, eu não consigo falar isso sem me emocionar. Sabe por quê? Porque eu encontrei a minha identidade nessa relação de amor. Foi nessa relação de amor que eu encontrei a minha identidade. E o que ressignificou a minha relação com as pessoas à minha volta é exatamente esse encontro nessa relação de amor. Quem se viu, quem se percebeu nesse lugar, quem encontrou o seu lugar de pertencimento na relação com Cristo, não tem medo, não se sente inseguro da visão de Cristo a respeito do futuro, da visão de Cristo a respeito da igreja. Por quê? Porque confia no caráter daquele que está a revelando. Tem alguém comigo aqui? Eu acho muito interessante algo que Jesus fala nesse texto aqui, antes de seguir adiante para o capítulo 2, a respeito da igreja. Porque Jesus vai falar muitas coisas nesse livro, e você não precisa ter medo de nenhuma delas, amém, gente? Porque quem está nos contando o que há de acontecer é quem? É Cristo. Irmão, vocês estão comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Quem está abrindo a planta é quem? É Jesus. Ele está dizendo, olha só, deixa eu mostrar para você como os eventos do fim estão orquestrados. Deixa eu mostrar para você como reinos e impérios se levantarão pensando que eles têm o controle das coisas, mas na verdade eles são apenas um instrumento na minha mão para o estabelecimento do meu reino. Deixa eu mostrar para você como poderosos pensam que detêm o poder e manipulam os eventos para o seu benefício, mas na verdade, o coração dos reis se ensoberbece para se tornarem instrumento de vergonha nas minhas mãos, porque no final de tudo, o meu reino triunfará sobre tudo, o meu reino triunfará sobre todos, eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Aliás, ele se apresenta assim, porque o grande inimigo, o grande rival que nós deveríamos temer, seria a morte e o diabo. E o primeiro inimigo que Jesus está apresentando, que tem o controle e domínio sobre ele, é exatamente a morte e o diabo. Ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então você não precisa ter medo. A planta da sua vida e do futuro do mundo não está na mão de alguém que você não conhece. Ela está na mão de alguém que você ama e que ama você, e o nome dele é Jesus Cristo. E o Apocalipse vai tratar sobre essas muitas coisas, mas Jesus ele faz aqui uma comparação, ele usa uma ilustração aqui para descrever para mim e para você a realidade do que ele pensa ser essa igreja do tempo do fim. Porque dentro do Apocalipse você vai encontrar muitos símbolos, e um dos símbolos que o Apocalipse usa é o símbolo 7, porque 7 no contexto bíblico diz respeito à perfeição, à totalidade. Se você conhece um pouquinho da geografia do Império Romano Antigo, você sabe que a Ásia Menor, que são essas cidades que são descritas aqui, estão nessa província chamada Ásia Menor, ela não era composta apenas de 7 cidades, existiam muitas outras, inclusive a sua Bíblia descreve outras cidades que estavam ali na Ásia Menor, como Colossos. Ou seja, existiam outras igrejas que a própria Bíblia menciona, que não são mencionadas por Jesus, porque Jesus na hora que foi escrever ou endereçar as cartas se esqueceu delas. Não, 7 ele tem um propósito, 7 diz respeito à totalidade do que a igreja daquele tempo precisava de ouvir e do que a igreja precisa ouvir nos nossos dias. Essas 7 cartas representam todo o conselho para a igreja daquele tempo e para a igreja dos nossos dias. Ou seja, a visão de Jesus da igreja, essa visão que ele tem a respeito da sua igreja do tempo do fim, ela encontra o seu parâmetro, ela encontra as suas bases, ela pode encontrar a sua base nessas 7 cartas. E qual é a visão que Jesus tem dessa igreja do tempo do fim? Isso aqui para mim é sensacional. Jesus fala assim, como eu vejo a igreja? Eu vejo a igreja como 7 candelabros de ouro.
Fala comigo, 7 candelabros de ouro. Como você vê a igreja? De que maneira você enxerga a igreja? Sabe como Jesus enxerga a igreja? Como 7 candelabros de ouro. O ouro é considerado o metal mais nobre que existe, talvez o mais precioso. Quando Jesus quis ilustrar a visão que ele tinha da igreja, sabe como ele a enxerga? Como 7 candelabros de ouro. Azulado, você está querendo me dizer então que Jesus, ele ignora os problemas da igreja? Você está querendo me dizer então que Jesus é aquele tipo de pessoa que coloca pano quente nos problemas da igreja, faz vista grossa e descreve uma igreja no estado de perfeição, mesmo que essa perfeição não seja uma realidade? Não. Porque se você continuar lendo o capítulo 2, o que você vai perceber? Que esse Cristo que tem uma visão preciosa da igreja, é o Cristo que também conhece os seus problemas. O que isso mostra para mim? Que o valor da igreja não está na sua perfeição, mas o valor da igreja está a quem ela pertence. Eu vou repetir isso, amém, irmãos? O valor de uma igreja não está na sua perfeição. O valor de uma igreja está a quem ela pertence. Porque se foi na relação de Jesus com João que ele encontrou espaço para revelar os eventos do fim, também é na relação de Jesus com a igreja que a igreja encontra o seu valor, o seu sentido, o seu propósito. Dizem alguns estudiosos que a igreja que mais cresce no Brasil hoje é a igreja dos desigrejados, é a igreja daqueles que não têm igreja, é a igreja daqueles que decidiram abandonar a igreja por causa dos problemas da igreja, porque eles acham que porque a igreja tem muitos problemas, ela não é digna da minha presença. E é verdade, irmãos, é verdade que muitas instituições religiosas que se autodenominam igreja, não são igreja, amém, queridos? Mas, irmãos, os problemas da igreja nunca foram para Jesus um motivo para abandoná-la. Pelo contrário, Jesus conhece muito bem os seus motivos. Ele é aquele que anda no meio dos castiçais, dos candelabros de ouro. Ele não conhece a realidade da igreja como alguém que acompanha as notícias por um telejornal ou por um aplicativo. Ele conhece a igreja por caminhar no meio dela, por viver a experiência de relação com ela. E é nessa convivência com a igreja que ele percebe as realidades que precisam mudar para que essa igreja se pareça com o que ele espera encontrar no seu retorno. Mas nada disso faz Jesus olhar para a igreja e enxergar nela um valor menor do que um candelabro de ouro. Eu gosto de pensar que nós podemos contar a história da igreja de duas formas. Nós podemos contar a história da igreja pelos seus problemas ou pela graça de Deus que se manifesta em meio aos seus problemas. Para mim, parece que o texto bíblico prefere contar a história da igreja pela graça que se manifesta em meio aos seus problemas, para mostrar que a glória, como foi bem dito aqui, não é da igreja, a glória é do Cristo que a pertence. É do Cristo que tem a igreja e que pertence a ela, porque não são as suas perfeições, não são as suas muitas qualidades, não é a sua desenvoltura, a sua potência, não, é a glória do Cristo. Ele é o perfeito, Ele é o santo, Ele é o puro, Ele é aquele que não falha, no meio de uma igreja cheia de pecadores que dependem da sua graça e estão sendo aperfeiçoadas por Ele na relação com Ele. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? É isso, irmão. A igreja é um candelabro de ouro, mas que precisa ser polido, que precisa ser limpo. E das muitas limpezas que essa igreja precisa para se encaixar
nessa visão que Jesus tem da igreja do tempo do fim, a primeira ilustrada que Jesus espera que essa igreja ela procure fazer, a primeira limpeza que Jesus espera que essa igreja procure fazer, diz respeito ao seu coração. Jesus olha para essa igreja e diz: olha, você tem prática, você tem fundamentação bíblica, a sua ética é até muito saudável. Algo que eu tenho ao seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas como eu também odeio. Mas tem algo que eu tenho contra você. Isso não tem nada a ver com a sua teologia, isso não tem nada a ver com o seu conhecimento bíblico. Tem algo que eu tenho contra você, isso não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Tem algo que eu tenho contra você, isso não tem nada a ver com a sua ética. Meu problema com você é um problema de coração. O que não me agrada a você não é o que eu encontro nas suas mãos, não é o que eu encontro na sua ética, não é o que eu encontro na sua exposição bíblica. O que não me agrada a você, o que não me agrada em você são os rumos do seu coração. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Não é engraçado? A gente preocupa muito com as questões éticas, e não é que isso seja errado. Mas Jesus, antes de preocupar com as questões éticas relacionadas ao pecado, ele tem uma preocupação mais saudável. Ele preocupa com o coração. Ele diz: o seu coração não é mais o mesmo. Ou seja, irmãos, não basta ler a Bíblia, não basta vir na igreja, não basta ter uma ética saudável. Se o seu coração não é mais de Jesus, então você pode ter até uma religião. Você pode até usar os elementos da religião de Deus para construir a sua religião. E você pode até ser um religioso, você só não é um cristão. Porque ser um cristão não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas. Cristianismo é o nosso relacionamento com Cristo. Ou seja, se você tem tudo isso, mas você não tem amor por Jesus, você não tem nada. Jesus definiu a vida cristã na dimensão de relacionamento. Ele disse: a vida que Deus espera que a gente viva é uma vida de amor. Ele falou assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu te ensinei a amar. Ou seja, se você remove o elemento amor da fé cristã, o que é que sobra? Eu vou dizer para você o que sobra. Sobra religião vazia. E sabe o que é impressionante? É que parece nas palavras de Jesus que o grande vilão do amor dessa igreja não era o pecado, mas era essa falsa religião. Essa religião performática, essa religião estética, mas que está pouco interessada em relacionamento com Cristo. Jesus olha para essa igreja e diz: olha, se você quer se parecer com a igreja que eu espero encontrar, eu preciso que você me ame. Eu preciso encontrar amor em você, por mim. Amor em você, pela minha pessoa. A promessa que Jesus oferece para o vencedor desse desafio não é uma outra coisa que Ele pode nos dar, é mais profundidade na relação com Ele. Irmãos, presta atenção, cristianismo não é sobre o que nós podemos ter através de Cristo, é sobre como nós podemos ter mais de Cristo na relação com Ele. Se nós estamos atrás de alguma outra coisa
que não seja Cristo, nós ainda não entendemos o valor de Cristo. Se Deus pode nos dar algo que seja mais precioso, mais valioso, mais bondoso do que Ele mesmo, então Ele não pode ser Deus. Não existe nada que seja mais sumo bem do que o próprio Deus. Ou seja, Jesus promete que aquele que vencer a apatia, o esfriamento espiritual, vai ter o quê? Mais intimidade com Ele, mais profundidade com Ele. Então, em outras palavras, o que Jesus está fazendo é chamar essa igreja de volta para o seu lugar de relacionamento, para o seu lugar de comunhão, é chamar essa igreja de volta para a mesa, para o lugar onde o relacionamento acontece. Se nós queremos nos parecer com essa igreja que Jesus enxerga, essa igreja que é a igreja do tempo do fim, dos tempos do fim, essa igreja que parece com um candelabro de ouro, ela é preciosa, não pela sua beleza, pela sua qualidade, mas por causa do Cristo que habita nela. Essa igreja tem uma qualidade, ela tem uma característica, ela ama Jesus mais do que tudo, ela é apaixonada pela presença de Jesus mais do que todas as coisas. A questão não é se você ora, é por que você ora. A questão não é se você lê a Bíblia, é por que você lê a Bíblia. A questão não é se você vem à igreja, é por que você vem à igreja. Porque você pode ler a Bíblia, mas não para encontrar Jesus. Você pode orar, mas não para ter mais relacionamento com Ele. Você pode vir à igreja, mas não para aprofundar a sua experiência de comunhão. Ou seja, você pode usar os elementos da religião de Deus para terceirizar e criar uma religião só sua, mas com os elementos da religião de Deus. O que eu vim fazer aqui essa noite é chamar você de volta para o relacionamento com Deus. O que Jesus foi oferecer a João na ilha de Pátimos foi relacionamento. Para o amado, para aquele que se via, aquele que tinha sua identidade na relação de amor e estava privado da relação com os outros, o que Jesus oferece? Relacionamento. Para uma igreja que está distante e que não percebe qual de fato é o sentido da vida espiritual, o que Jesus oferece? Relacionamento. E o que é que eu vim oferecer para você hoje? Relacionamento. Eu vim te dizer que Jesus está atrás de você. Jesus não está atrás do que você pode oferecer para Ele. Ele não está atrás da sua performance. Ele não está atrás do seu desempenho. A religião está interessada no teu desempenho. A religião está interessada na tua performance. Jesus está atrás do seu coração. Ele está atrás do seu coração. Eu termino dizendo, alguns anos atrás, eu vivi algo assim que me impactou muito, isso mexeu muito comigo. Mas eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Os meus pais já tinham tido uma experiência de fé quando eu nasci. Então eu tive o privilégio de crescer na igreja. E eu nunca saí da igreja. Eu nunca vivi o que as pessoas chamam de uma vida no mundo. Eu nunca entrei numa boate, eu nunca usei droga. E isso não me faz melhor do que você, não faz você, né, melhor do que eu. É só a minha história. Mas por ter sido criado nesse ambiente religioso, como todo bom religioso, eu aprendi que o que Deus esperava de mim era performance. Que o que Deus esperava de mim era a minha estética. E eu sempre fui muito bom de entregar a minha estética, a minha performance para Deus. Mas não necessariamente de entregar o meu coração. Esse é o problema da religião. Porque o pecador convicto, quando Deus pede para ele o coração, ele não tem nada para segurar. Então o que ele faz? Ele se entrega. Mas e o religioso? O
religioso pensa que tem alguma coisa, ele pensa que ele tem a ética dele, tem a estética dele. Então, e eu lembro que alguns anos atrás, já em Belo Horizonte, já consagrado ao ministério pastoral, eu já tinha alguns anos de ministério. Nós estávamos num culto como esse, a Nívia Soares estava ministrando. E se você já viu a Nívia ministrando, você sabe que ela é muito doida. E ela virou para mim e falou assim: Vinícius, Deus manda te dizer que Ele quer o seu coração. E aquela noite foi uma explosão para mim, porque eu saí daquele encontro com aquela interrogação na minha cabeça: como assim Deus quer o meu coração? Mas Deus já tem o meu coração, eu já sou um cristão, eu já sou pastor, eu já estou na igreja, eu sou professor de seminário, eu já sou ordenado. Deus, você está entendendo? Mas aquela pergunta não saía da minha cabeça: Deus quer o meu coração, Deus quer o meu coração, Deus quer o meu coração. O que aconteceu logo em seguida é que eu tive uma estafa emocional em função das atividades ministeriais. Eu entrei em depressão, eu tentei suicídio 2 vezes, e eu tive que ser afastado do ministério por alguns meses. E aquilo que definia a minha identidade, as questões ministeriais, foram tiradas de mim. E ali, como eu perdi tudo aparentemente, a minha decisão a respeito do meu futuro, da minha vida, era: vou chutar tudo para cima e eu vou cair no mundão. Que eu não tinha mais sentido. E foi nesse lugar, irmãos, de fundo de poço, de nada, de miséria completa, que eu consegui entender Jesus me dizendo: eu quero o seu coração. Eu não estou atrás da sua performance, eu não estou atrás do que você pode me oferecer, eu não estou atrás da tua capacidade, eu não estou atrás dos seus méritos, eu só quero o seu coração. E você pode pasmar, você pode chocar com o que eu vou dizer, mas foi nesse dia que eu tive uma experiência de novo nascimento. Eu ouvi um pastor pregando sobre um Cristo que amava e que havia se entregado na cruz. Eu já tinha pregado sobre isso, mas para mim a entrega era muito genérica. Eu ainda não tinha conseguido entender que Cristo tinha morrido por mim. A questão não é se você sabe que Jesus morreu, a questão é se você consegue perceber que Ele morreu no seu lugar. É tornar a cruz uma experiência pessoal. Não é tornar a cruz uma experiência genérica, não é dizer Jesus morreu, é dizer Ele morreu no meu lugar, Ele morreu por mim, era a minha morte que estava sendo levada lá naquele madeiro. E quando eu ouvi essa mensagem, os meus olhos se abriram, e aquele versículo de Lucas 10 explodiu no meu coração: alegrai-vos ainda mais, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não se alegrem porque os demônios se submetem, ou porque os enfermos são curados. Alegre-se muito mais, porque o teu nome está escrito no céu. Você pode aplaudir Jesus. Irmãos, um negócio explodiu tão profundo dentro de mim, tão profundo, que eu não conseguia ficar parado. Eu comecei a correr no culto, gritando. Eu corria: meu nome está escrito no céu, meu nome está escrito no céu, meu nome está escrito no céu. E quando o apelo foi feito, eu fui o primeiro a vir para frente. Imagina, pastor. Mas eu não queria saber o que as pessoas iam pensar, eu não queria saber o que iam achar, porque eu não tinha mais a minha identidade definida pela minha performance. Eu havia encontrado a minha identidade no amor que me amou, na minha relação com Jesus. E é nisso que eu tenho procurado caminhar todos esses anos. E é sobre isso que eu vim falar para você. Eu não tenho nada mais precioso para compartilhar com você. A coisa mais preciosa que eu carrego na minha vida é o meu relacionamento com Jesus.
Como eu disse para você, eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, quase 9. Irmãos, eu não oro nada mais pela minha filha. Eu não oro para minha filha ser uma grande empresária. Eu não oro para minha filha ser uma pessoa bem-sucedida. O que eu oro pela minha filha é Jesus. Que a minha filha ame o Senhor mais do que tudo. Porque eu sei que foi esse amor que mudou a minha vida. Foi esse amor que transformou a minha história. Foi esse amor, e é esse amor que tem me livrado dos meus medos e tem me feito ser uma pessoa melhor. E é isso que Jesus espera de você. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu acho muito bonito ler Apocalipse dessa perspectiva. De um amigo que visita um outro amigo. E que tem planos nessa relação para o futuro. E que não pode deixar esse amigo sem o conhecer esses planos, porque o ama demais para não compartilhar com ele as coisas que vão acontecer. Eu amo demais ler Apocalipse nessa perspectiva de um Jesus que ama a igreja e que se vê no meio dela e que não pode deixar de contar para essa igreja que ele vê como tão preciosa quais são os planos que ele tem para o futuro. E de que maneira ele espera envolver essa igreja nesses planos que ele tem para realizar. O que ele espera dessa igreja nesses planos? Primeira coisa, queria poder falar todas as outras, mas não vai dar tempo, já acabou meu tempo, já passei 10 minutos. O que ele fala? Eu só quero que você me ame. Eu quero que você me ame. Volta para o seu primeiro amor. Volta para o lugar onde você caiu. Eu quero o teu